Boa tarde a todos, né? Dando continuidade aí ao nosso cronograma de tópicos de semiologia médica. Hoje eu vou falar para vocês, ontem eu falei sobre líquido acítico, né? E hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês, né? A respeito aí da interpretação do líquido pleural, a fisiopatologia e o diagnóstico, né? Dessa entidade clínica muito prevalente dentro do dia a dia da medicina, né? O artificializado, né, está aí já designado aí no slide atual, e para a gente poder começar a falar alguma coisa, né, a respeito da fisiopatologia, eu vou relembrar aqui rapidamente a anatomia. Bom, gente, a pleura, ela é um folheto contínuo de células mesoteliais, conforme está aí na imagem, fortemente unidas e sustentadas por membrana basal, reforçada por tecido conectivo. Ela, a pleura, liga-se ao parênquima pulmonar, a parede diafragmática e a porção da caixa torácica. A pleura visceral, né, ela vai recobrir, melhor dizendo, o parênquima pulmonar e suas fissuras interlobais. E já a pleura parietal acaba recobrando as demais estruturas. Gente, do ponto de vista de fisiologia, de produção de líquido pleural, o que nós temos a dizer, né? O espaço pleural é um espaço real, delgado, né? Que contém alguma quantidade de líquido límpido e incolor, como vocês podem ver aqui no diapositivo. Normalmente, varia em torno de 0,1 a 0,2 ml por quilo de peso. Então, por exemplo, se você pega um paciente de 70 quilos, né, normalmente aí ele vai ter aí em torno de 14 ml de líquido pleural em suas condições fisiológicas. O líquido pleural, ele possui, né, tá aqui, de forma mensurável, proteínas, elementos celulares. Dentre esses elementos celulares, principalmente os polimorfos nucleares, os monócitos, os linfócitos e os macrófagos. Devido à baixa concentração de proteínas presentes no líquido pleural, e nós vamos estudar isso depois, né? Da mesma maneira que nós temos lá o GASA, na interpretação do líquido acítico, nós vamos ter aí um determinado critério, né, que é o critério de Light, para diferenciação entre exudato e insudato, né? Devido, então, à baixa concentração de proteínas no líquido pleural, aceita-se, tá, que este líquido produzido, ele é oriundo da microcirculação sistêmica pleural. Ok até aqui? Como é a circulação da pleura parietal? Ela tem origem na circulação sistêmica mamária. Deixa eu voltar aqui o slide. Tem um probleminha, espera só um pouquinho. Isso. Ela tem origem, né, através da circulação sistêmica mamária interna, o sistema ásicos e hemiásicos. Relembrem lá a anatomia com a professora Evelise. Já a circulação da pleura visceral, ela basicamente ela vai ser alimentada, ela vai ser irrigada pela circulação das pulmonares e das artérias brônquicas. A inervação. A inervação da pleura visceral através do plexo autonômico simpático, e ela é indolor, tá? Então, o que vai caracterizar a dor do tipo
pleurítica é exatamente a inflamação do folheto parietal. E, consequentemente, né, a inervação da pleura parietal ela é dolorosa e rica em terminações nervosas sensitivas, frênico e intercostais. Tudo bem até aqui? Bom, e o que é, né, afinal de contas, o derrame pleural? Olha esse raio-x, né? Olha aí o hemitórax à esquerda desse paciente. Olha a opacidade, a quantidade de derrame, de líquido que existe, né? Então, o derrame pleural é o acúmulo anormal de líquido no espaço pleural, certo? Existem dois mecanismos básicos. No líquido acítico, lembramos aqui 3, né? Para o derrame pleural, nós vamos falar em 2 mecanismos básicos. O primeiro mecanismo, aumento da entrada de líquido no espaço pleural, por alguma patologia, que os senhores e as senhoras vão aprender com o decorrer do tempo, né? Com o avançar do curso médico, ou através de uma dificuldade da saída do líquido produzido, naquela proporção de 0,1 a 0,2 ml por quilo dia, né, dentro do espaço pleural. Ou seja, ele fica represado, ele fica acumulado nesse espaço e, consequentemente, vai derramar. Tá certo? O que nós temos que gravar? O que é importante? Em relação aos aumentos, nós temos incremento da pressão hidrostática na microcirculação sistêmica. Nós temos diminuição da pressão oncótica plasmática. Nós temos aumento da permeabilidade capilar e pleural. E nós temos diminuição da pressão no espaço pleural. E a dificuldade de saída é representada principalmente por quê? Principalmente relacionada à redução na capacidade de drenagem do líquido pleural pelo sistema linfático. Perfeito? Então, aumentos e dificuldade. Isso que fique bem gravado, né? E o que a gente acha de principal, né, do ponto de vista aí de achados clínicos do paciente que é portador de grandes derrames pleurais? Eu gosto muito dessa imagem, né, do médico, o estetoscópio rudimentar que ele utilizava, né, examinando aí uma criança, né, protegida aí pelos braços da mãe. Bom, os principais achados clínicos desse paciente. Ele vai ter uma dor torácica ventilatória dependente, às custas de quem? Da rica inervação da pleura parietal. Ele pode ter dispneia, ele tem dor, ele, consequentemente, desculpe, vai exibir dor em chantes, né? Ele tem, igual eu acabei de fazer, uma tosse seca, principalmente porque pelo estímulo de receptores, pelas áreas torcidas em função da pressão do volume sobre o parênquima pulmonar. Ele vai ter uma redução no murmúrio vesicular fisiológico. Ele vai ter uma redução do tórax frênico-vocal. E a maciez e a percussão, o que no líquido acítico, né, na acite, a percussão nós vimos que não é um achado, não nos traz dentro da semiótica muita informação. No caso do derrame pleural, a maciez vai ser o principal representante semiótico durante o ato de percutir o tórax. Podemos encontrar aí assimetrias do tórax, abaulamentos intercostais, sinal de Lemos-Torres, sinal de Signorelli, né? A assimetria do tórax e abaulamento é o sinal de Lemos-Torres. E o sinal de Signorelli é a submaciez
ou massa C sobre a coluna vertebral adjacente ao derrame. Guardem bem esses dois sinais, né? Eles são importantes e vocês devem sempre tê-los em mente quando estiverem examinando um paciente com uma alta suspeição de um grande derrame pleural. Relembrando, sinal de Lewis-Torres e sinal de Signorelli. Tá? Outra coisa que nós podemos encontrar do ponto de vista semiológico é o sopro respiratório e a ausculta da voz anasalada, chamada de egofonia, ou da voz caprina. E ela é percebida, tá, no limite superior do derrame. Você está lá, você vai percutindo, tá certo? Quando você tem uma mudança de massa 6 para submassa 6, provavelmente ali você vai ter o limite entre o derrame e a área não derramada. E quando você pede para o paciente falar, normalmente você vai ter a egofonia. Tudo bem até aqui? Bom, continuando. Uma vez confirmado clinicamente a existência do derrame pleural, né, nós passamos para a realização da radiografia de tórax. Exame simples, barato, praticamente inócuo, quando bem feito, né? Uma pequena exposição à radiação, aos raios-x, tá certo? E nos traz extremas informações importantes a respeito do volume, quantidade, local acometido, etc, etc, etc. Quais são as incidências que nós temos aí para a realização do nosso exame aí de raio-x de tórax? A incidência póstero anterior e perfil, a técnica de Laurel, o ântero posterior semi-sentado no leito, vai dar um nível, e o decúbito dorsal ântero posterior. Tudo bem? Essas são as principais incidências radiológicas para se avaliar o derrame pleural. A radiografia de tórax, pessoal, sem dúvida alguma, ela vai confirmar a presença e a extensão do derrame. Vejam aí o hemitórax direito desse paciente, né? O nível e a altura do derrame, tá certo? A radiografia de tórax informa também sobre a sua natureza, nível ou não na cavidade pleural, loculado ou não, bem como sobre a ocorrência ou não de outros envolvimentos torácicos. Por exemplo, alarme de mediastino, desvio cardíaco, silhueta cardíaca, desvio de traqueia, enfim. Você acaba avaliando massas, né? Quando exuberantes, elas aparecem bem ao raio-x, tá certo? Então, a radiografia do tórax, além de nos confirmar a presença e extensão do derrame e sua natureza, livre ou não, nos ajuda também a correlacionar a presença de outras alterações pulmonares, cardíacas ou mediastinais. Essa é uma radiografia, né, em ântero-posterior. Vejam aqui a delimitação do derrame, tá certo? Os seios costofrênicos, olha aqui. Tá? Isso aqui é um catéter central, né, que o paciente está utilizando. Provavelmente ele deve estar aí num ambiente de terapia intensiva. Vemos aqui a traqueia, o broncofonte principal esquerdo, o broncofonte principal direito, a carina. Vemos que essa traqueia não está desviada, vemos que não existe grandes alterações no tamanho da área cardíaca, né? Vemos que não existem aqui nenhuma estrutura que possa estar comprimindo a região do mediastino. Vemos que esse derrame pleural ele está livre, não está loculado, enfim, nos traz bastante informações. Uma coisa interessante que vocês devem guardar, da mesma maneira, fazendo uma analogia
com a interpretação do líquido acítico e da ascite, através da semiotécnica, né? Quando nós estudamos os semicírculos de Skoda. No caso do derrame pleural, a gente vai falar um pouquinho sobre a parábola de Demoiselle, tá certo? O que vem a ser a parábola de Demoiselle? Está aqui, ó, tá? É uma linha curva parabólica de convexidade superior, vejam bem aqui, hemitórax esquerdo, delineada por percussão torácica, tá? Que determina o limite superior de massa 6 devido à existência de derrame pleural. É aquilo que eu falei como exemplo para poder avaliação da ergofonia. Vocês começam a percutir o maciço. Quando o maciço se torna submaciço, provavelmente o limite entre a massa 6 e a ausência dessa, ou a submaciçez discreta, é denominada de curva de Demoiselle ou parábola de Demoiselle, como a gente está observando aqui nesse dial positivo, certo? A outra técnica, né, que é interessante e que a gente deve sempre que possível utilizar, principalmente quando nós formos proceder ao esvaziamento desse derrame pleural, é a técnica de Laurel. O que vem a ser a técnica de Laurel? Nós colocamos o paciente em decúbito lateral, né? Efetuamos uma radiografia de tórax, cujos raios serão horizontais, né? Para a detecção do derrame pleural. E é muito mais sensível do que as incidências em PA. Ou seja, o paciente deitado em decúbito lateral, ipsilateral à suspeita do derrame, e raios horizontais fazendo a radiografia, tá certo? Ela normalmente, né, a técnica de Laurel, que aí você escreve, tá bom? Quando você estiver analisando o doente, você vai lá, solicita o raio-x de tórax, utilizar técnica de Laurel. Suspeita de derrame pleural, hemitórax direito ou hemitórax esquerdo. No técnico de radiologia, ele já está preparado e ciente de como executar essa técnica, tá? A técnica de Laurel é indicada quando há dúvida sobre a presença ou não de derrame pleural ou na presença de uma imagem que possa corresponder a um derrame ou a um espessamento pleural. Na radiografia de tórax em decúbito lateral, com raios horizontais, né, como a gente está vendo aqui, o surgimento de opacidade compatível com o líquido que escorreu ao longo da superfície pleural, com uma espessura, olha aqui, veja aqui embaixo o ar, com uma espessura acima de 10 milímetros, indica fortemente sugestivo do indício de possibilidade e, às vezes, até necessidade de punção desse derrame pleural. Bom, então essa é a técnica de Laurel. Ela é extremamente valiosa e vocês sempre que puderem devem solicitar a feitura desse exame de imagem. Bom, gente, uma vez confirmado clínico e radiologicamente, né, o derrame pleural, a gente vai normalmente, é obrigatória a realização do procedimento invasivo no paciente. Da mesma maneira que existe aquele aforismo médico lá em ascite, né? Piora da ascite ou ascite de aparecimento, ascite inédita, né? De aparecimento rápido, passível de punção. Aqui no caso do derrame pleural, na maioria das vezes, né? É indispensável que nós façamos a punção tórax-centésimo, né, para a obtenção desse líquido para estudo, que vai nos iluminar aí no sentido de acharmos a origem, né, desse derrame, ou até mesmo para fazer a descompressão pulmonar e liberar, né, deixar a mecânica pulmonar trabalhar de uma maneira mais folgada.
sem o contrapeso e a barreira que principalmente os grandes derrames podem ocasionar na ventilação desse paciente, tá bom? Então, assim, é um procedimento invasivo, coletando material para estudo bioquímico, citológico e microbiológico, tá ok? Como que nós fazemos a toracocentese? Se possível, o paciente sentado, apoiando os braços sobre uma superfície rígida, tá certo? Na maioria das vezes, a gente vai fazer a introdução de uma agulha de punção num determinado espaço, conectar uma vez puncionado, esse catéter a uma bolsa coletora e vamos retirar, né? Uma amostra do líquido e nele dosar as proteínas e a desidrogenase lática. Veja que a desidrogenase sempre está presente. Está presente no líquido acídico e está presente no líquido pleural. As proteínas estão presentes no líquido acídico e também no líquido pleural, no sentido aí de corroborar diagnósticos ou excluí-los, tá certo? E os derrames, através da análise desse líquido pleural, eles vão ser divididos em duas grandes categorias, quais sejam os exudatos e os transsudatos. Tudo bem? Bom, o que vem a ser exudato e o que vem a ser transsudato? O exudato, líquido inflamatório, extravascular, e tem alta concentração de proteínas e fragmentos celulares. Já o transsudato é um líquido com pouco teor proteico, é um ultrafiltrado do plasma sanguíneo e ele, na sua maioria das vezes, é resultante de pressão hidrostática elevada ou força osmótica diminuída no plasma. Bom? Como nós podemos fazer, do ponto de vista técnico, a punção, né, desse tórax que radiologicamente e clinicamente nos confirmou que existe um derrame? E nós precisamos fazer aí a diferenciação entre exudato e transsudato. Provavelmente vocês devem aprender isso em técnicas cirúrgicas, tá certo? Mas rapidamente aqui eu coloco para vocês as indicações, normalmente com derrames muito grandes, acima de 400 ml. Na maioria das vezes o radiologista vai te dar essa informação, ou quando você tem necessidade de um determinado diagnóstico. Esse derrame é tumoral, ele é infeccioso, ele é um derrame em função, aí, por exemplo, de uma insuficiência cardíaca, enfim, né? Existem aí as indicações. Normalmente, paciente em posição sentada, você vai fazer aí, achar o ponto de interseção da linha axilar posterior, tá certo? E a linha que circunda o apêndice xifoide, né? Aqui, ó. Olha, linha xifoidiana, linha axilar posterior. Normalmente no sexto espaço intercostal, tá? Nesta posição, você faz a sepsia anestesia local com xilocaína, tá? Obviamente, você vai estar parlamentado, fez a sepsia das mãos, vai estar utilizando gorro, máscara, avental estéreo, luva estéreo, se paramentou adequadamente, né? Porque você vai introduzir um corpo estranho ali nessa região. Você vai funcionar normalmente no sexto espaço intercostal, né? No ponto de interseção da linha axilar posterior e linha que circunda o apêndice xifoide, na borda superior da costela inferior. Por quê? Para evitar exatamente o nada. Nervo, artéria e veia é o feixe vascular nervoso, né? Porque se você funciona ali, às vezes você pode lesar o vaso ou um intercostal e isso começar a sangrar. De maneira aí, às vezes, precisa até de uma intervenção no cirurgião de tórax para resolver. E um outro ponto, né, de paracocentese que eventualmente nós podemos utilizar, e na maioria das vezes guiado por ultrassom, você vai pegar a borda e você vai delimitar
a escápula, né, no seu terço médio, na altura do sexto espaço, né, na linha média escapular, você vai introduzir, né, a agulha também na borda superior da costela inferior e ali faz a punção e adquire o líquido que vai te ajudar aí no diagnóstico. A análise preliminar do líquido obtido, nós vamos fazer, a primeira coisa que nós vamos pedir é a dosagem da desidrogenase lática e das proteínas totais. Tá? Isso aí é o primeiro passo para que nós possamos diferenciar se é um exudato de origem inflamatória infecciosa ou se é um transudato, por alterações hidrostáticas e outras. Isso aí, né, nós vamos depois colocar uma tabela que vai ser denominada de critérios de Light. Então, assim, gente, uma coisa que infelizmente até hoje eu vejo, faz a punção e a toracocertese e não se solicita a análise para diferenciação entre exudato e transudato. Guarda uma coisa para o resto da vida de vocês. Drenou o tórax, fez uma punção, uma toracocertese investigativa, é obrigatório a solicitação e o envio da amostra e a solicitação, a dosagem do DHL das proteínas totais desse líquido, em conjunto com o DHL sanguíneo e com as proteínas do sangue. Tá? De acordo com os critérios de Light, os exudatos caracterizam-se pela ocorrência de mais de 2,5 gramas por decilitro, mais de 2,5 gramas por decilitro de proteínas, ou uma relação proteína pleural, proteína plasmática maior que meio, e ou DHL maior que 200, ou uma relação DHL pleural, DHL plasmático maior que 0,6. Tá certo? Isso aí vai realmente caracterizar como um exudato. Então, reforçando, valor isolado de proteína do líquido pleural maior que 2,5 gramas por decilitro, ou uma relação proteína pleural, proteína plasmática maior que 1,5, e ou DHL isolada maior que 200 unidades internacionais, ou uma relação DHL pleural, DHL plasmático maior que 0,6. Tudo bem? Com isso, a gente consegue já classificar em exudato ou transudato. Aqui, basicamente, né, é um repeteco que eu falei no slide anterior, né? Aqui, né, a relação maior que meio, exudato menor que meio, transudato, maior que meio, exudato, relação 0,6, maior que 0,6, DHL no limite, pleural. E o seguinte, o que eu quero que vocês guardem em relação aos critérios de Light? A presença, guardem bem esse slide, a presença de qualquer um dos três aqui, ó, critérios de exudato, aqui, é suficiente para caracterização. Certo? Então, ou relação maior que meio, ou relação DHL líquido pleural e sendo maior que 0,6, ou DHL no líquido pleural maior que 2/3 do limite superior do soro, né, aquele valor, por exemplo. Se a resposta se for afirmativa para qualquer um desses itens, vocês estão diante de um exudato. Porém, para a caracterização do transudato, tá certo? É necessário que os três critérios sejam preenchidos. Relação menor que meio, relação DHL menor que 0,6
DHL no líquido pleural não superior a 2/3 do limite superior do soro. Tá bom? Então, aplicou o critério de Light. Você tem um critério positivo para estudar. Este derrame, este líquido, é um líquido de origem exudativa. Avaliou, coletou, avaliou. Existem 3 critérios que respondem para que esse líquido seja um transudado. Ele é um líquido transudativo. Certo? Então, que isso fique muito bem gravado na memória de vocês. Bom, então nós na fisiologia, nós estudamos as causas, vimos os principais dados semióticos, avaliamos e interpretamos o raio-x, fizemos a toracocentese, definimos se era um exudato ou um transudato, né? E aí é o seguinte, é um exudato? O que pode causar? Infecções bacterianas, micobacterianas, parasitárias, embolias ou infartos pulmonares, uma pancreatite, a própria ascite, dependendo da sua causa, peritonites, doenças de depósito, doenças autoimunes, pós uma cirurgia, por exemplo, de pericardiectomia, o mixedema, né? Nós vamos estudar aí na serologia da tireoide, as viroses e quadros urêmicos. Tá bom? Já avaliamos o nosso líquido e laboratorialmente preencheu 3 critérios, foi transudado. O que pode ocasionar? Insuficiência cardíaca, síndrome nefrótica, cirrose hepática, ascite de novo, dependendo da sua causa, e um pós-parto. Aí, obviamente, né, os senhores e as senhoras vão acumular aí dados da anamnese, do exame físico, da apresentação da doença, da evolução da doença, e classificá-los aí, né, dentro das causas exudativas e transudativas. Tá? Isso é com o tempo. Esse slide, basicamente, aí é mais para dar uma ideia do que pode ocasionar. Quais são os demais achados bioquímicos de grande interesse na avaliação do líquido pleural coletado, além da avaliação dos critérios de Light? A glicose, dosagem da glicose, ela é uma medida informativa. Quando muito baixa, pode indicar consumo, né? Um processo infeccioso autoimune. A adenosino-deaminase, a ADA, fundamental a coleta de ADA e a solicitação como estadiante aí de avaliação de um derrame pleural. A adenosino-deaminase, a ADA, é uma enzima que participa ativamente dos processos de metabolização de purinas. Tá? E a sua atividade ela se eleva em alguns casos de derrame pleural, principalmente nos casos de tuberculose. Você tem uma tuberculose de origem pleural, normalmente a adenosino-deaminase vai estar aumentada, né? E quando acima de 45 unidades por litro, inconfundivelmente nos remete à hipótese de uma TB pleural. Bom, os triglicerídeos, como no líquido acídico, né? Quando a gente tem um derrame quiloso, tá certo? Normalmente ele é turvo, ele é espesso e esbranquiçado, certo? Ele tem um aspecto semelhante a leite condensado. Tá? Na maioria das vezes é visualizado por ocasião da própria punção. Você põe a agulha lá, sai aquele líquido cor de leite condensado. Valores aí acima de 110 miligramas por decilitro caracterizam o diagnóstico quilotórax, tá bom?
E aí você tem as causas para aquele tórax, que não é o motivo da aula aqui, mas se alguém quiser depois, pode dar uma lida ou me perguntar em separado. Ele costuma ser encontrado principalmente nas rupturas traumáticas do ducto torácico. Bom? E a dosagem da amilase, né? A gente vai solicitar a amilase do líquido pleural sempre que houver a suspeita clínica de derrame causado por pancreatite. Por exemplo, derrame pleural crônico, normalmente localizado à esquerda, tá? Sem causa aparente. E nesses casos, os níveis de amilase costumam estar aí acima de 150 unidades por decilitro. Tudo bem? A citologia do líquido pleural, da mesma maneira que a citologia do líquido peritoneal da acítico. Você vai ter aí neutrófilos, linfócitos e, eventualmente, células neoplásticas que podem ser observadas. O predomínio de neutrófilos, quando da análise do líquido pleural, na maioria das vezes, vai ocorrer na vigência de um processo exudativo, de etiologia infecciosa ou inflamatória. Ele é muito marcante nos derrames parapneumônicos, nos empiemas, e nas primeiras 2 semanas de evolução da TB pleural, tá? Em alguns casos de derrame pleural por doenças autoimunes. Os linfócitos, quando presentes em expressão de linfocitose, caracterizado por uma presença aí de acima de 65% de linfócitos analisados, né? Ele costuma estar mais presente na tuberculose pleural também, nos linfomas, obviamente, e ocasionalmente nas neoplasias brônicas, tá bom? A presença de células neoplásicas, né? O líquido pleural ele pode se tornar um sítio de células malignas. Quando você tem aí, normalmente você vai fazer a biópsia dessa pleura, né? Existe uma pinça específica para biopsiar a pleura. Normalmente, quando você tem um envolvimento neoplásico pleural primário, é metastático, tá? E o diagnóstico etiológico, às vezes, pode ser feito até mesmo através dessa pesquisa dessas células neoplásicas aí presentes no derrame pleural, tá bom? A bacteriologia do derrame pleural. Você vai analisar o potencial hidrogênio iônico, o pH, vai tentar fazer a identificação a preço das bactérias ou fungos e vai realizar a cultura e o bacilo álcool-ácido resistente. Na maioria das vezes, o pH normal do líquido pleural é 14,15, de 14 a 15, né? Ele é alcalino em relação ao sangue arterial, flutuando aí, né, entre 7,40 a 7,60, tá bom? 7,60. Outro aspecto importante, normalmente, quando a gente tem um exudato seroso, olha aí um derrame tuberculoso, um exudato seroso, amarelo citrino, né? Nunca francamente hemorrágico, com uma grande percentual proteico, em torno de 4,5 gramas por decilitro, olha aí o exudato, uma linfocitose maior que 85%, unilateral na maioria das vezes, né? Com baciloscopia positiva, em alguns casos, né? Na maioria das vezes, a gente vai estar diante aí de um derrame de etiologia tuberculose. E quando nós procedemos aí a um exame histopatológico, cultura da biópsia de pleura, normalmente nós vamos ter aí uma certeza próxima a 90%. Tá? Então, esse é um exemplo de um derrame tuberculoso. Já um derrame pleural, que é um achado frequente nos quadros pneumônicos, né? Ele normalmente moderadamente volumoso ou cresce na vigência do tratamento. Ele vai, né, aqui dentro, o aforismo, né?
torna-se necessária e obrigatória a punção e o exame desse líquido. Na maioria das vezes a gente vai avaliar as bactérias, vamos fazer uma cultura, tá certo? E por vezes a gente até deixa um dreno de tórax para ir drenando esse excesso de derrame, enquanto a antibiótico terapia ela não consegue ter o seu efeito maior, né, dentro do tratamento. Então, esse, por exemplo, é uma amostra típica de um derrame pleural em função, aí, por exemplo, de um quadro de pneumonia, certo? Infeccioso. Por exemplo, uma pneumonia unitária grave. Tá bom? Nós vamos, que vai ser tema da aula do sistema da aula de urgência e emergência. Certo? Um outro exemplo, derrame pleural, que nós temos, é aí o derrame como consequência de um quadro embólico, de um tromboembolismo pulmonar, né? Que vai ser tema de uma aula também nossa de urgência e emergência. Na maioria das vezes ele pode ser exudado ou transudado, hemorrágico ou não, e vai ter altos níveis de DHL. Por quê, gente? Por que vai ter altos níveis de desidrogenase lática? Exatamente pelo fato da desidrogenase expressar o quê? Necrose tecidual. Né? Então, quanto mais desidrogenase, mais tecido morto tem. O que a embolia faz? Isquemia, parênquima, né? Porque você deixa de perfundir uma determinada área. Na presença de infarto pulmonar, né, o derrame é quase sempre hemorrágico e costuma ser de pequeno ou de médio volume, como a gente vê aqui nesse corte aqui da tomografia. Tá certo? Vejam aqui, esses pequenos derrames. E, na maioria das vezes, você não precisa fazer toracocentese ou esvaziamento de função esvaziadora, porque o volume é pequeno. Você tem que realmente tratar a causa que levou a esse derrame, né? Que é o TEP, né? O tromboembolismo pulmonar. Tá certo? Aqui, por exemplo, um volumoso, né? Derrame pleural. Olha para vocês verem que velou praticamente o hemitórax esquerdo. Isso é um exemplo que às vezes pode acontecer, né? Na maioria das vezes um exudado seroso, pode ser hemorrágico ou não, mas com uma amilase muito elevada. Consequência do quê? A reação inflamatória ocasionada pelo quadro de pancreatite aguda. Tá? E às vezes você tem aí na anamnese antecedentes de alcoolismo ou de excesso alimentar com ocorrência de dor abdominal alta, que são sinais e sintomas aí, e pródromos que, na maioria das vezes, fazem parte aí da confirmação diagnóstica de um quadro de pancreatite aguda. Tá? Mas ó, são derrames volumosos, né? Quer dizer, aqui com certeza você vai ter que esvaziar, colocar um dreno, enfim. Bom, gente, o que eu tinha para falar para vocês a respeito dessa nossa aula de semiologia sobre derrame pleural é isso. Como essa é uma aula gravada, as dúvidas que vocês tiverem, vocês vão me perguntando ou passam para o Breno, né, que é o representante da turma, que eu tento responder o mais rápido possível. Espero que a aula tenha sido satisfatória e até a próxima.